Eu sou um sonhador. Até o último dia de minha vida eu vou sonhar. Meu nome é Carlos Alberto Rabassa. Eu não nasci em Olaria, eu nasci na Tijuca, mas papai resolveu investir na vida num subúrbio e depois que ele conseguiu se estabelecer, nós voltamos. Aí voltamos para um bom bairro na Tijuca, na Rua Uruguai. Não sei se vocês conhecem a Rua Uruguai, se você conhece a Rua Uruguai. A Rua Uruguai, naquela ocasião, era a Rua dos Circos. Quando vinham circos para o Rio de Janeiro, se instalavam na Rua Uruguai. Ali nasceu a minha fantasia. Fantasia que eu, até hoje, exercito nos meus momentos mais tristes, nos meus momentos de frustração, porque quem não os tem, eu me lembro da Rua Uruguai e dos circos em que eu ia com minha avó. A minha avó era a que levava pelas mãos e vibrava comigo. Na Tijuca, eu aprendi a separar o bem do mal, porque o meu pai era muito claro nisso. Meu filho, o correto é isso, o errado é aquilo. De vez em quando eu vou à Praça Sans Penha, aí me lembro das namoradas, me lembro dos filmes que passavam no Metro Tijuca, no Carioca, no América, no Olinda. Alguns deles já nem existem mais. Mas a Praça Sans Penha era um lugar, eu digo era porque volto ao meu tempo, não há nenhuma crítica à Praça Sans Penha atual, mas naquela época a Praça Sans Penha era um lugar de muito sonho, cinemas, restaurantes e uma praça ajardinada, com jardins frescos, muito bonitos. Então, a Praça Sans Penha foi onde eu namorei, foi a Praça Sans Penha onde eu sonhei, a Praça Sans Penha onde eu planejei muitos fatos que eu viria a realizar mais tarde. É um símbolo que vive no meu coração, que vive na minha memória. Foi um período difícil, porque papai e mamãe trabalhavam muito. O estabelecimento comercial dele, o botequim, vou chamar assim, era um botequim realmente, sempre se apresentava nele pessoas boas e pessoas más. Numa dessas ocasiões, meu pai foi ameaçado, ou quase morreu porque houve um tiro, e esse tiro pegou de raspão, mas marcou-o muito, marcou-o para o resto da vida. Meu pai e minha mãe foram, como eu disse, trabalhadores. O exemplo que eles deixaram era: meu filho, estude, meu filho, você vai adiante, você vai vencer na vida. E eu tenho isso até hoje como lema, como eu escuto as vozes deles falando para mim. Por mais que eu queira transmitir isso aos meus filhos, meus queridos filhos, fica difícil, porque foi uma realidade totalmente diversa do que os meus filhos vivem hoje. Mas guardo lembranças fantásticas dos exemplos de papai e mamãe. Dos 30 aos 35 anos, eu assessorei um presidente da República. Escrevi alguns discursos dele, fiz muitos projetos que acabaram se efetivando ou aproveitados pela própria mídia, e tenho orgulho disso. Está ficando difícil sonhar, eu te confesso que está ficando difícil, mas a gente não pode perder a capacidade de sonhar. O sonho é transformador. Não quero pensar só do ponto de vista individual. É preciso sonhar para que o entorno, as pessoas,
em torno de nós e as pessoas afastadas de nós reconheçam que o sonho ainda existe. Então é preciso transmitir esperança. Tem funcionado. Foi assim que eu, de um simples professor, fiz uma carreira, cheguei ao governo, assessorei um presidente da República, criei muita coisa, muita coisa. Eu acho que a juventude cada vez está melhor. Está melhor porque está mais verdadeira. Está melhor porque está podendo gritar, está podendo dizer. Eu sou otimista quanto à juventude. Acho que a juventude, ela, diferentemente, mesmo na minha época, nós éramos mais temerosos que a juventude de hoje. Evidentemente que há mais perigos, mas o desafio tem que ser enfrentado. Eu sou francamente otimista quanto a esta geração. Olha, antes de conhecer a Sílvia, eu ficava no ponto do bonde para ver as meninas subirem e ver literalmente os calcanhares dela. E me dava um prazer maravilhoso, né? Um prazer que eu levava para casa, né? Que eu não escondia, não escondia dos meus pais, mas na minha lembrança ficava sempre muito viva. Agora, e a Sílvia, minha mulher, antes de conhecer ou ver os calcanhares dela, eu a vi sentada num trem, ela dava aula em Campo Grande e eu estudava na Universidade Rural, embora já fosse um professor num cursinho que eu mantinha em minha casa, mas estava fazendo a minha formação universitária e conheci a Sílvia numa viagem de trem. Quantos anos nós tínhamos? 20 anos. 20 anos. E a Sílvia estava com colegas. Eu contei Uni do Unité para ver quem é que eu escolhia. Caiu na Sílvia, minha mulher. Ela está aqui perto, não está concordando. Mas aí seguia, mas não tive coragem. Perdão. Saltamos em Campo Grande, ela para dar aula e eu para ir para a universidade, mas não tive coragem de falar com ela. Era o último dia de aula naquele semestre, mas eu fiquei com ela na cabeça. E curioso, eu imaginei, ela deve ter pegado o trem, ela deve morar perto da Praça da Bandeira, porque o trem parava ali, e eu fui andar na rua em que ela morava sem saber. Andei para lá, para cá, passando em frente à vila em que ela morava, sem saber. Mas na volta das aulas, eu peguei aquele trem, que imaginei que ela estivesse e estava. Não tive coragem de falar, ela foi dar aula, e naquele dia, eu de Campo Grande ia para a Universidade Rural num ônibus, ainda era distante. Pois eu voltei, não fiquei na universidade, que eu tinha um local para dormir lá. Voltei e aí eu resolvi falar com ela, com muito temor, porque minha mulher até hoje é muito forte. Eu temo, então, é porque ela está assistindo, senão... Mas a verdade é que eu falei, conversamos, falei algumas mentirinhas que ela lembra até hoje, mas estou com ela há 60 anos. Há 60 anos nós somos companheiros.
tivemos 4 filhos, temos netos, temos vivido juntos, conhecemos as alegrias e as tristezas de cada um, acompanhei os pais dela, que já estão com o pai maior, e com isso estamos juntos construindo, continuando a construir a nossa família, graças ao trem. Mas olha, a minha relação com o Silvio, minha mulher, foi de tal ordem, que até há uma musiquinha que explica todo esse amor entre nós. Eu não sou cantor, então recebam com carinho essa mensagem sem que eu seja cantor. É assim. Naquela tarde em que eu te vi, eu não sei bem o que senti, só sei que vivo amargurado, apaixonado depois que te conheci. Vim pela rua a procurar-te em toda parte há mais de um mês. Daria tudo, a própria vida, para encontrar-te mais uma vez. Eu encontrei e estou há 60 anos com ela. Apanho todos os dias, mas estou firme no leme. Maravilhoso, um prazer enorme.